E aí, jovens e jovas, estamos aqui unidos mais uma vez para continuarmos a nossa revisão de química orgânica, esta parte da química linda e maravilhosa, que estamos aqui falando sobre os compostos de carbono, né? Vimos a classificação na aula passada, alguns exemplos, e agora nós vamos relembrar um pouco sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, beleza? Espero que você esteja bem, que na sua casa esteja todo mundo bem, e que você esteja aí seguindo respeitosamente essa quarentena e que, enfim, a gente se veja breve, logo. Vamos lá. A nomenclatura dos compostos orgânicos, ela vai ter, de maneira geral, esta organização, em que teremos o prefixo, o infixo e o sufixo, que vai ser de acordo com os grupos funcionais. Aqui coloquei alguns grupos funcionais para a gente ir relembrando, certo? E os prefixos, que vai me dizer a quantidade de carbono que eu vou ter na minha cadeia principal, ele vai ser dada por estas siglas, né? E aí aprendemos uma musiquinha que você gostou, que ficou na sua cabecinha, na sala de aula, que vai falar sobre estes prefixos e a quantidade de carbono que cada um deles indica, né? Então vamos lá cantar aquela musiquinha de Natal, né? Todo mundo lá no ritmozinho natalino. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Bem inglês, internacional, né? Aí agora eu vou esperar um minutinho, que eu vou esperar só a minha mãe terminar de beber água aqui. Aí eu canto a musiquinha pra vocês, tá bom? Pronto! A minha mãe terminou de beber água. Tá bem hidratadinha ela agora. Vamos lá. Vamos cantar aquela música de Natal, natalina, aquela que nós aprendemos. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Mete é um, et é dois, prop é três, but é quatro, pente é cinco, ex é seis, ect é sete, oct é oito, non é nove, daqui é 10, só vocês cantem outra vez, vai! Mete é um, et é dois, prop é três, but é quatro, pente é cinco, ex é seis, ect é sete, oct é oito, non é nove, daqui é 10, só vocês cantem outra vez. Beleza? Show de bola! Então a gente aprendeu que esses são os prefixos para indicar os números de carbono. A gente aprendeu também que os infixos vão me dizer em relação às ligações, as ligações simples, duplas e triplas que vão estar também na minha cadeia principal, certo? Quando temos apenas ligações simples, o infixo é AN. Quando temos alguma ligação dupla, o infixo, é 2. E quando tem ligação tripla, é 1, certo? E aqui alguns sufixos. Agora vamos colocar alguns exemplos de nomenclatura para que a gente possa exercitar. Pronto, exemplos no quadro. Agora eu vou dar uma afastadinha. Se você puder dar um print e copiar no seu caderno, e aí você vai tentando fazer junto comigo, para você ter certeza que você realmente está sabendo fazer as nomenclaturas direitinho e aonde você está tendo dificuldade, beleza? Vai? Show, cuida! Então vamos aqui. Já aprendemos os prefixos, os infixos e os sufixos de algumas funções orgânicas, beleza? Então vamos aqui. Quantos carbonos eu vou ter nesta cadeia principal? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, qual é o prefixo? Pente, isso mesmo, lembra lá do Brasil. É pente, beleza? Se eu tenho uma ligação dupla, que eu estou vendo aqui essa ligação dupla, que ela vai estar no segundo carbono, eu indico que ela vai estar no carbono 2 e indico o infixo da ligação dupla. Qual é o infixo da ligação dupla? N, isso mesmo. E como eu só tenho carbono e hidrogênio, eu sei que essa função é de um hidrocarboneto. Quando é de um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então o final vai ser O. Pente 2-eno. Show de bola! Marília, eu poderia começar a numerar? Tu numerou essa cadeia carbônica daqui para cá. 1, 2, 3,
4, 5. Eu poderia começar a numerar deste lado? Não poderia. Por que, Maria? Porque dessa forma a ligação dupla ia ficar no terceiro carbono e não no segundo. E a ligação dupla, o grupo funcional e as ramificações, elas precisam estar no menor número de carbono possível, né? Então elas vão seguir esta numeração na cadeia principal, beleza? Peço desculpa para vocês, tá usando só o pincel preto porque eu só tô com ele em casa e eu não encontro lugares abertos para comprar, né? Nem vou sair de casa só para comprar isso, né? Lá se trata do meu pincel embora. Vamos aqui. Então temos o pente 2N. Segundo exemplo, temos uma cadeia cíclica. Nós aprendemos que quando nós temos uma cadeia cíclica, nós começamos a nomenclatura colocando o nome ciclo. Então eu vou colocar aqui ciclo. Ciclo. E aí eu vou contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos. Então, qual é o prefixo? É X. É o hexa que o Brasil está buscando há muito tempo e não chega lá nunca, né? Mas é isso aí. Só temos ligações simples. Qual é o infixo? An. Então, é an. Como é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, esse é o ciclo hexano. Show de bola? Show de bola. Exemplo 3. Temos agora 2 carbonos na minha cadeia principal. Aqui eu observo a minha função, que é álcool. Quando eu tenho uma hidroxila, quando eu tenho um OH ligado numa cadeia carbônica, o nome que a gente dá na química é hidroxila. Muito bonito, né? Pronto. Quando eu tenho essa hidroxila ligada na cadeia carbônica, eu sei que eu tenho um álcool. A terminação é ol, sufixo ol, certo? Quando eu tenho 2 carbonos, eu sei que met é 1, et é 2, então é aqui que eu vou colocar et. Vou ter um et. Só tem ligação simples, então an. E como a função é um álcool, vai ser ol. Então esta é a fórmula do etanol, este negócio tão precioso, né? Que está aí os olhos da nossa face. Agora vamos para os próximos exemplos. Exemplos dados. Vejam só, que maravilhoso. Exemplo 4, nós vamos observar aqui que temos um aldeído. Vejam só, o aldeído é quando eu tenho uma carbonila, C dupla O, ligado com um hidrogênio e no outro lado um carbono, certo? Maria, o aldeído vai estar sempre na ponta, né? Como diria Sandy Júnior, do lado de cá, do lado de lá, do lado de cima, do lado de baixo, mas sempre na ponta, beleza? Show de bola. Aqui nós temos quantos carbonos nessa cadeia? 1, 2, 3. Eu sei que et é 1, prop é 3. Prop. Como só temos ligações simples entre os carbonos, prestem bem atenção, temos uma ligação dupla aqui, mas ela é da função, não é entre carbono e carbono, é entre carbono e oxigênio. Então só temos ligações simples entre os carbonos. Então é o infixo é an e a função é um aldeído. Então a função é al. Então este é o nosso propanal. Sim, senhoras e senhores, é o propanal. Beleza? Exemplo 5. Temos aqui um éter. Éter, maravilhoso. Ele não está aqui, mas nós vamos ver agora como que a gente nomeia a função dos éteres, certo? Nós vimos em sala de aula, estamos aqui relembrando. Para nomear o éter, eu preciso primeiro olhar para os lados. O éter é essa função que vai estar sempre o oxigênio no meio da minha cadeia carbônica, ou seja, quando tiver um éter, a minha cadeia é heterogênea, porque vai ter um oxigênio no meio de 2 carbonos, certo? Show! Então, eu preciso olhar qual é o lado que tem o menor número de carbonos, porque eu vou começar a nomear por lá. Nesse caso, é este lado onde temos apenas um carbono, né? Então, eu vou colocar o prefixo que é met. Quando eu tenho um éter,
O que vai dizer na minha nomenclatura que eu tenho um éter é o que eu vou colocar agora, é o oxi. O oxi faz a função do oxigênio aqui, dividindo os dois lados da cadeia carbônica. Então, met, ox, e desse lado eu tenho dois carbonos. Então, o prefixo é et. Met, por conta desse carbono, uma cadeia menor, certo? Oxi, porque é um éter. Et, porque deste lado da cadeia carbono, uma cadeia maior, eu tenho dois carbonos. An, porque eu só tenho ligação simples. E O, para terminar a minha nomenclatura, para dizer que eu tenho o metoxietano, certo? A cadeia maior, ela fica com o nome final do hidrocarboneto correspondente. No caso, o hidrocarboneto com dois carbonos, só com ligação simples, é o etano, né? Então, o final fica etano, metoxietano. Show! Exemplo 6. No nosso exemplo 6, nós temos aqui uma cadeia com a função, já de cara a gente observa a carbonilo, né? C-O, ligado aqui no meio de dois carbonos, então eu sei que essa função é uma cetona, certo? A função cetona tem terminação, sufixo ona. Show de bola! E aqui eu observo que eu tenho 1, 2, 3 carbonos para o lado de cá, 1, 2, 3 carbonos para o lado de cá. Então, na teoria, tanto fazia eu começar deste lado ou deste lado, mas vejam só, eu tenho aqui uma ligação tripla. Na minha nomenclatura, eu preciso dar preferência à ligação tripla, né? Ela precisa estar no menor número do carbono da cadeia principal possível. Então, eu vou começar nomeando deste lado, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Qual é o prefixo? Ept. Então, eu tenho o ept. Como eu tenho uma ligação tripla no primeiro carbono, eu vou indicar 1. E como eu tenho uma cetona, a terminação, o sufixo é ona. Então eu tenho a ept, in, ona. Mas eu também poderia escrever essa molécula sem indicar o Poderia escrever o nome dela assim. Eptinona. Ó, fica mais sonoro, né? Eptinona. Por que, Marília? Porque se eu escrevo eptinona, quem enxerga a nomenclatura sabe que aqui tem uma ligação tripla, porque o infixo é in. Então a pessoa sabe que é uma ligação tripla. Se é uma ligação tripla e não está indicada qual a posição do carbono que é, eu subentendo que é uma ligação que está no primeiro carbono, certo? Então, eptinona faria o mesmo efeito. Exemplo 7. Este exemplo é onde nós temos um grupo nitro, NO2, ligado a um carbono, certo? Então, nós temos aqui carbono 1, 2, 3 e 4. Temos 4 carbonos, mas podemos começar a nomear por aqui? Não, porque o grupo nitro precisa estar no menor carbono possível. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Se o grupo nitro está no segundo carbono, eu preciso começar indicando que ele está no segundo carbono. Então, eu coloco 2 nitro, que é o que indica a minha função nitro. 4 carbonos, but. Só tem ligação simples, então, an. E a terminação O, do hidrocarboneto correspondente. 2-nitrobutano. Beleza? Next. Vamos falar de cadeias com ramificações, nomenclatura de cadeias com ramificações, certo? Nós vimos algumas regrinhas, né? Vamos relembrar essas regrinhas que nós vimos. Nós vimos que quando nós temos uma cadeia com ramificação, precisamos priorizar na nomenclatura o grupo funcional, a insaturação e, por último, a ramificação. Beleza? Vimos também, só dando uma breve explicação,
Tem que priorizar como, Marília? Na hora de escolher a ordem da minha cadeia principal. Aonde é que eu vou colocar a minha cadeia principal, né? Minha cadeia principal, ela tem que conter o meu grupo funcional e ela precisa conter também o maior número de insaturações possíveis, tá? E eu preciso priorizar a quantidade de ramificações. Se tiver o mesmo número de carbonos possíveis na mesma estrutura, eu preciso priorizar a possibilidade em que eu tenho um maior número de ramificações. Vamos ver exemplos agora, certo? A ramificação, como que eu dou o nome da ramificação? Com o prefixo, que nós aprendemos, met, et, prop, but, por aí vai, mais a terminação il, que pode também ser chamado de ila. Lembrem-se disso. Vocês verem por aí, ila também é um radical orgânico, uma ramificação de uma cadeia, ok? E eles vão ser colocados por ordem alfabética na nossa nomenclatura. Show? Vamos aqui para o exemplo 1. Nesse exemplo 1, eu posso escolher algumas maneiras diferentes de numerar a minha cadeia carbônica. Que observe, se eu vier de lá para cá, daqui para lá, vejam quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu vier de baixo, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vixe, mesmo 5. E se eu fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tem 3 possibilidades diferentes que a gente já viu aqui. Qual que eu preciso priorizar? A que me dá o maior número de ramificações. Se eu escolho essa central aqui, eu vou ter apenas 2 ramificações. Essa aqui, que seria um isopropil, concorda comigo? Seria um isopropil e um metil, certo? Met porque é só um, e o pela terminação. Então, este aqui seria um metil. Mas, nesta outra possibilidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um metil aqui, um etil aqui e mais um metil aqui. Então, eu preciso priorizar esta maneira de numerar a minha cadeia carbônica, tá? Então, vamos começar a numeração dos meus carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 e o último. Então, eu vou ter um metil no 2, este bebê aqui, ó. Um metil no 2, um metil no 4 e um etil no carbono 3, certo? Como que eu começo a numerar? Pela ordem alfabética, certo? O E não vem antes do M, então eu vou colocar. Se ele está no 3, no carbono 3, eu vou começar 3, etil. Eu tenho 2 metis, eu vou indicar onde que eles estão, qual a posição deles. Carbono 2 e no carbono 4. Carbono 2 e carbono 4. Como eu tenho 2, eu indico que são 2, eu digo que é dimetil. Então, dimetil. Marília, se fosse 3, seria trimetil, certo? Se fosse 4, seria tetrametil. Se fosse 5, seria pentametil. Por aí vai, certo? Dimetil, e aí a minha cadeia principal tem 5 carbonos. Eu digo que ele é pente, só tem ligação simples, então an. E como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é o pentano. Então, essa nomenclatura é o 3-metil, 2,4 dimetil, pentano. Pausa para uma piada ruim. Tinha um carbono e 3 hidrogênios andando. Eles estavam lá andando, conversando, de boa, eles caíram no buraco. O que eles gritaram quando eles caíram no buraco? Eles gritaram assim, ó. Metila daqui! Não? Não? Carbono aqui em cima, ó. Carbono, 3 hidrogênios, metil, etila,
Não? Tá bom, esquece. Vamos lá. Você dá print aqui, ó. Eu vou apagar aqui só pra gente começar a nomear aqui, tá? E não atrapalhar. Vamos começar a nomear agora o nosso exemplo 2, composto 2, tá? Vocês observam que nesse exemplo nós não temos mais um hidrocarboneto, nós temos um ácido carboxílico. Temos C, OH. Então temos um ácido carboxílico. Temos que começar deste lado a nossa numeração da cadeia carbônica, certo? Então eu posso ter, esse vai ser o carbono 1, o carbono 2, possibilidades, né? 3, 4, 5, 6. Outra possibilidade, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Tanto faz como tanto fez. Então, tanto faz eu ter esta cadeia principal, como essa cadeia principal, eu vou ter sempre o mesmo radical, que vai ser o radical propil. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, esse é o primeiro carbono, esse é o segundo, esse aqui vai ser o terceiro, o quarto e o primeiro, o segundo, perdão, aqui, terceiro aqui, ó, quarto, quinto, sexto. Show de bola. Só para a gente fazer um link com a aula passada, esse carbono aqui, ele é um carbono de que classificação do carbono? Se ele está ligado a 3 carbonos, ele é um carbono terciário, indicativo de uma cadeia ramificada, certo? Só para a gente fazer um link. Então, sobrou para a gente essa ramificação. Se eu tenho 3 carbonos, ele é o propil, certo? Prefixo prop mais il da terminação. Então, tem o propil. Como ele está na terceira ligação, no terceiro carbono, perdão, a gente vai indicar aqui, ó, 3 propil. Vocês podem observar pelo som, né? Novamente temos alguém bebendo água e deixamos a pessoa se hidratar, né? Afinal, estamos na minha casa. Então, a vida segue, o fluxo segue, as pessoas têm sede, as pessoas bebem água e a geladeira está do meu lado. Então, aguentem aí. Então, temos o 3-propil e 6 carbonos na minha cadeia principal. Qual é? Me diz qual é o prefixo. Nós já vimos hoje de vez, o prefixo é X. Só temos ligação simples, então o infixo é AN. Mas, estamos falando de um hidrocarboneto? Não, estamos falando de um ácido carboxílico. Então, qual é o final de ácido carboxílico? Qual é o sufixo? É óico, só que vejam só. Quando a gente faz a nomenclatura de um ácido carboxílico, a gente precisa indicar de início que nós estamos falando de um ácido. Eles são assim apresentados, né? Eles querem aparecer logo de cara. Então a gente já coloca aqui indicando na frente que é um ácido. Então o nome dele é ácido 3-propil hexanoico. É este querido bebê que nós estamos vendo. E agora vamos para o nosso último exemplo para já encerrando a nossa aula. E agora, meus queridos, estamos aqui com o último exemplo para encerrar a nossa aula de revisão de cadeias ramificadas, certo? Coloquei aqui um exemplo de uma cadeia um pouquinho maior, né? Para a gente sentir que vocês conseguem dar um pouquinho mais, certo? Então vamos aqui. De cara, a gente observa logo que temos duas coisas importantes que precisam fazer parte da nossa cadeia carbônica, que é o oxigênio aqui, nesta hidroxila, né, indicando que temos uma função álcool, essa função que está aqui, certo? Então a terminação dela vai ser OL, certo? Porque estamos falando de um álcool, né? Estou colocando aqui a mão no rosto, mas estou com as mãos lavadas, né? Tem um álcool aqui que estou utilizando também para apagar a minha louça. Então vamos aqui. Temos algumas ramificações. Como o meu grupo funcional está desse lado, eu preciso começar a nomear daqui a minha cadeia carbônica, beleza? Então vamos começar. 1,
2, 3. Não tenho nem dúvida, não vou descer porque para cá eu tenho um maior número de carbonos, né? Minha cadeia carbônica precisa ter o maior número de carbonos possível, então vou mais para lá. 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vou subir, né? Preciso de um maior número de carbonos, então eu vou 8, 9. Eu tenho 9 carbonos na minha cadeia principal. E por consequência, eu vou ter um metil aqui. O pincel está indo embora, como vocês podem perceber, né? Peço compreensão de vocês. Um metil ali. E aqui eu tenho um radical chamado isopropil. Lembra? É a mesma coisa de eu escrever ele desta maneira. CH, CH3, CH3. E aí a valência livre vai estar aqui no carbono do meio, né? Isso é um isopropil. Show? Então, vamos lá começar a nomear essa cadeia carbônica. Se eu tenho 2 metis e aqui eu tenho o propil, o M vem antes do P, então eu vou dizer que eu tenho 7, que é a posição que está o meu metil, 7. Tem um outro metil na posição 8, então eu tenho 7,8. São 2, então de o quê? De metil. Metila daqui. E na posição 3 eu tenho um isopropil. E aí eu digo aqui, 3 isopropil. Já vimos que temos 9 carbonos. Qual é o prefixo de 9? Non. Então, non tem uma ligação dupla, não tem? Tem uma ligação dupla onde? No terceiro carbono. Então, eu indico ela aqui. 3, em, que é o infixo da ligação dupla. E a terminação, que é ol, porque o meu grupo funcional é um álcool. Então, ol. Então, o nome dessa cadeia é 7,8 de metil, 3 isopropil, non, 3 enol. Show? Fico aberta de novo para tirar as dúvidas de vocês. Vou passar um TD de exercícios para vocês fazerem, né? Tentem resolver esse TD de exercício e as dúvidas que vocês tiverem podem entrar em contato comigo, tá bem? Aí o meu e-mail, meu Instagram também está disponível para vocês. Então eu fico esperando o contato. Boa quarentena, se cuidem e cuidem daqueles que vocês amam, tá bom? Beijo, tchau!